No Caldo de Cultura de hoje, calçadas que contam histórias. O petit pavé e outros tipos de calçamento foram pesquisados e estão num livro da arquiteta Lúcia Vasconcelos. No estúdio, uma entrevista sobre o Vozearia, festival de bandas que acontece nos dias 23 e 24 de setembro. Música de criança feita por crianças. Conheça o projeto Trilhas Sonoras, que acaba de produzir um novo CD, Da Boca pra Fora. E o cinema italiano está no comentário do crítico Marden Machado. Olá! Quer conhecer a história de uma cidade? Basta olhar para baixo. Ela pode ser contada através do calçamento. Partindo deste princípio, a arquiteta Lúcia Vasconcelos percorreu Curitiba em busca do petit pavé, aquelas pedrinhas que recobrem as calçadas. Foram 5 anos de pesquisa que deram origem ao livro Calçadas de Curitiba. Preservar é preciso. Pedras que, unidas uma a uma, formam desenhos. Traços nem sempre percebidos por quem atravessa a pé o centro de Curitiba. Mas as calçadas têm histórias para contar e ganharam na arquiteta Lúcia Vasconcelos uma interlocutora. Fascinada pelo trabalho em petit pavé, ou mosaico português, ela percorreu praças, ruas e avenidas, registrando os detalhes de cada local. E realizou uma extensa pesquisa sobre as origens e o desenvolvimento dos pisos decorados. A arte de calçatear com petit pavé é de origem portuguesa, certo? Ele chega primeiramente em 1904 a Minas Gerais, a Manaus e ao Rio de Janeiro. E procurei pesquisar como chegou a Curitiba. E o que eu cheguei a encontrar no Código de Postura e Obras do município da cidade de Curitiba, que desde 1919 ou até antes já se recomendava o uso do petit pavé e da lousinha, que é a pedra 20 por 20, nas calçadas da cidade. Uma importante fonte para o trabalho da pesquisadora foi a revista Ilustração Brasileira, de 1953. Nela, o pintor Lange de Morretes descrevia o processo de estilização de pinhas, pinhões e pinheiros utilizados na ornamentação das calçadas da capital. Motivos pertencentes ao movimento paranista, liderado por Romário Martins no final da década de 20 e que buscava uma identidade cultural para o Estado. Artistas, intelectuais, políticos, eles são integrantes desse movimento e os artistas, como Lange de Morretes, então, estilizou o pinheiro, a pinha e o peão. Aí nós encontramos no centro da cidade esses motivos, né? E o movimento paranista também se aposta dos motivos indígenas, por considerar serem eles nossos primeiros habitantes. E as calçadas foram utilizadas como espaço para essa manifestação. A Praça João Cândido tem alguns dos melhores exemplos paranistas. O local também apresenta calçamento inspirado na cestaria indígena. Já a Praça Eufrásio Correia possui desenhos baseados na Art Nouveau, surgida na França no fim do século XIX e marcada por linhas sinuosas. Outros pontos da cidade apresentam calçadas da época colonial, como o matacão, feito de grandes pedras retangulares, e o irregular pé de moleque. A pesquisa de Lúcia Vasconcelos está reunida no livro Calçadas de Curitiba. Preservar é preciso. A obra propõe a conservação das calçadas, consideradas patrimônio cultural. É um marco da história e da cultura de uma época. Entende? Está ali o que aconteceu do movimento paranista, está a arte déco, a arte nouveau, que foram movimentos que aconteceram, né? Então, seria uma pena muito grande perder esses motivos, que talvez no país inteiro, Curitiba pode ser uma das únicas
capitais que ainda tenham motivos diversificados e até um motivo que traduz uma identificação regionalista. Um festival de bandas que vai movimentar o Centro Politécnico nos dias 23 e 24 de setembro. É o Vozearia, promovido pelo DCE da UFPR e da UTFPR, o GECEL, a Trilhas Empresa de Turismo e o Movimento Sou Louco por Ti, com o apoio da Assessoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal. Para falar do andamento do festival, nós recebemos aqui no estúdio a professora Rita de Cássia Lopes, da Assessoria de Assuntos Estudantis, e Gabriel Ogama, do DCE. Obrigada pela presença aqui no Caldo de Cultura. Como é que aconteceu essa união de tantas entidades, das universidades e da assessoria para promover esse festival? Bem, primeiro a gente tinha vários festivais separados, né? Que era o FEBEM, que era pelo GECEL, a gente tinha o Rock, que era da Trilhas, e tinha um começo de projeto com o DCE UFPR, que era o Megafone, que todo o intuito dos três era mostrar bandas da Federal. Então foi ideia do Thiago Alves juntar, fazer um projeto e unir todas essas entidades que estavam interessadas em fazer esse projeto, né? Foi mais ou menos isso, com o apoio da assessoria, né? E como é que a assessoria recebeu essa movimentação, todo esse interesse todo? Com a maior animação possível, né? Você ter uma possibilidade de estar realizando eventos culturais oriundos exatamente do movimento estudantil, isso é muito interessante para que a gente possa estar apoiando, incentivando, e através não só da assessoria de ações estudantis, mas a gente tem a Pró-Reitoria da Administração, que entra com toda a parte da infraestrutura, da logística, do espaço que vai ser realizado, e nós temos a própria participação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que também dá o apoio no sentido da realização desse evento. Então, é uma iniciativa, sim, que vem preencher essa lacuna em termos das demandas existentes e que precisava estar abrindo um espaço para que isso acontecesse. Né? Então é esse movimento que aí você, com uma boa ideia, concentrando os esforços dos estudantes para questões como essas culturais, a gente vai atrás e recebe apoio da reitoria, vai buscar recursos, e agora com essa integração com a própria Universidade Tecnológica Federal do Paraná, essa integração institucional faz com que o evento cresça e que possa ter uma perspectiva de sucesso muito grande. As inscrições foram encerradas agora, dia 1º de setembro, e como é que foi o movimento, né? Bem, a gente deu um prazo de 3 semanas para as bandas se inscreverem. Durante 2 semanas não houve nenhuma inscrição. Quarta-feira, na última semana, haviam 2 bandas inscritas, daí dá o medo. Quinta-feira foram 14, aí na sexta-feira fecharam 75, então foi no susto, no último segundo que as bandas se inscreveram, deixaram tudo para depois. E esse número, 75 inscrições, surpreendeu a organização? Era o esperado no começo, mas esperado durante toda a semana, não no último dia, né? E assim, como é que está sendo o processo de seleção? Esse processo de seleção já foi encerrado? Quantas bandas são selecionadas e quais os critérios? Foram selecionadas 25 bandas. Essas 25 bandas foram analisadas primeiramente pelo critério festival, né? Você tem que ter uma música atrativa para um festival, uma banda atrativa para o festival. Não adianta você colocar uma banda ótima de MPB, mas que te dê sono, né? Porque você vai ter um público que vai estar em pé, eles vão querer curtir, eles vão querer ficar horas e horas ali. É agitação mesmo. Claro, o público jovem, o público adolescente, não tem como a gente colocar uma coisa muito sonolenta que a galera dorme. Então esse foi um critério. Também foi quesito eliminatório documentação, todos tinham que ter pelo menos um integrante da federal, de uma das 2 federais, letra foi um quesito eliminatório, qualidade musical, qualidade de gravação também, foram vários quesitos. E como é que foi estabelecido esse júri, né? Quem é que julgou? Eu me reuni com professores particulares, né, que eu tenho contato, e eles julgaram porque eles são especificados em bandas. Eles trabalham com bandas, eles convivem todo dia com bandas. Então, botar banda para festival seria o ideal, né? Também foi colocado a PROEC para ajudar, mas houve uns contratempos aí e a PROEC infelizmente não participou
da seleção em si, mas eles estão apoiando a gente, tá? Como é que está a logística para o dia 23 e para o dia 24? Já está tudo pronto, tudo preparado? A logística ela está toda pronta e estruturada para isso. Mas eu queria chamar a atenção pela manifestação do Gabriel. Você pode perceber que o que a gente está fazendo em termos de assessorias, pró-reitorias, é apoiando, mas a organização que é deles. Então, o que a gente faz é toda essa estrutura da organização, das comissões, da extrema responsabilidade que eles estão demonstrando, né, na realização disso. Então, é um apoio ao manifesto deles, à organização deles. Então, essa parte, até a própria questão da seleção das bandas, havia um início de trabalho com a PROEC, que deu um apoio muito grande no sentido dos critérios, como isso deveria ser, e havia uma expectativa de que, se demandado para a PROEC, poderia estar participando também com a questão da organização dos grupos. Mas a organização que eles têm e esse afã de fazer as questões, deram conta por si só de resolver a questão. Então, a gente precisa salientar que é uma organização deles, que nós damos o apoio procurando manter as condições de uma realização bem-sucedida, com toda a segurança, com toda a infraestrutura precisa, mas é um evento deles. Isso é importante falar. O que a gente vai ter? Vamos ter uma tenda no Centro Politécnico? Exatamente, uma tenda no Centro Politécnico, no gramadão, no famoso gramadão do Centro Politécnico. Nós vamos ter também instalado um telão que vai estar propiciando, durante a realização da vozearia, a história dos centros acadêmicos, do próprio Diretório Central dos Estudantes, e nós vamos ter, paralelamente a isso, na parte externa dessa tenda, nós vamos ter espaço dos centros acadêmicos que poderiam estar contando a história da sua implantação, do seu centro, como é que ele aconteceu, quais são os episódios ocorridos ao longo desse tempo. Então, isso faz com que também o movimento estudantil se apresente e demonstre como é que ele vem se organizando ao longo dos anos, 20 anos de organização. Nos dias 23 e 24, quando é que começa a festa? Quais os horários? Dia 23 começa às 2, com umas bandas mais pop e tal. E dia 24 vai ser umas bandas já mais alternativas, assim. Começa às 2, termina às 10, e para entrar você tem que apresentar a carteirinha, né? Tem que ser aluno, né, de uma das entidades, e aí vai ter banda, no caso, vai ser uma banda, no intervalo passam uns vídeos do DCE, passam vídeos de patrocinadores e tal nos intervalos. Mas e a banda também tem um tempo determinado para subir ao palco, se apresentar, tudo sim, a gente direitinho. Deu meia hora para eles entrarem, se apresentarem e saírem. Né? Eles administram o tempo daí da forma que eles quiserem. E com música própria, né? Tem que ter música própria. Tem que mostrar o trabalho deles, né? A gente não vai ficar... Eles não vão chegar lá e mostrar o trabalho dos outros. Não, eles têm que mostrar os deles. A expectativa é de 3.000 pessoas de público, né? Por que é importante a presença desse público? Como é que é importante isso para a banda, né? Para a banda é divulgação. Né? E também não adianta fazer festival para 5 pessoas. Né? Seria jogar dinheiro fora também, de certa forma. Mas o pico de 3.000 é realmente muito esperado. É o esperado. E para a banda é aí uma visibilidade. De repente, subindo ao palco ali no Centro Politécnico, já com 3.000 pessoas assistindo, é bem importante para essa banda até conseguir outros contatos, não é isso? Com certeza. E essa movimentação, esse barulho que está acontecendo, né, esse preparatório do festival, faz com que a gente esteja prevendo esse número de público e esteja... desenvolvendo a infraestrutura para poder atender com segurança essa questão. Lógico que são 2 instituições que serão voltadas só para os estudantes, a comunidade, na verdade, universitária das 2 instituições. Então, isso faz com que realmente esse público seja atingido, penso eu, de uma forma muito fácil. E a visibilidade para essas bandas, com certeza, vai trazer um diferencial para os participantes, né? O festival é só agora, dia 23 e 24, mas tem uma prévia agora dia 17. Tem. Vamos chamar aí para a festa, então. Então, dia 17, não era só o que faltava, às 9 horas, vai ter uma festa com bandas da organização, né? Pessoal que está na organização botou umas bandas lá para chamar a galera. Lá também vai ter a divulgação das bandas que foram selecionadas. Então, só domingo que as bandas vão saber. Até lá, fica na expectativa. Fica com suspense. O suspense. O ingresso é R$5, está sendo vendido na Trilhas, empresa júnior de turismo, e no GECEL, que é o Grêmio Estudantil da UTFPR. Né? Daí chega lá e comprar os ingressos. Então, todo mundo convidado a participar. Ao público.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Caldo de Cultura e vamos aguardar aí como é que vai ser a festividade toda do Vozearia. Com certeza. Obrigada. O Departamento de Artes da UFPR promove o curso de iniciação à gravura com técnicas alternativas. O curso começa nesta semana e vai até o dia 30 de novembro. No programa, História, Conceituação e Classificação da Gravura, além de técnicas de gravação e impressão em matrizes diversas, como isopor e sabão. As aulas acontecem às quintas-feiras, das 7 às 9h30 da noite. As inscrições podem ser feitas no DEARTS, na Rua Coronel Dulcídio, 638, no Batel. Informações pelo telefone 3224-9915. E você vai ver daqui a pouco. Música feita por crianças para crianças. É o projeto Trilha Sonora, promovido por uma escola de Curitiba. E o neorrealismo italiano é o tema de hoje do crítico de cinema Marden Machado. Diversão na biblioteca? Ah, conta outra. Claro! A Biblioteca Pública do Paraná tem muita diversão. O que, por exemplo? Na hora que você chega, você pode escolher e assistir vídeos de desenho animado. Tem internet o dia todo, com pessoas para ajudar com o computador. Diariamente, tem oficinas de dobradura, pintura, recorte, colagem e até artesanato com sucatas. Tudo isso? Sim, todos os dias também tem a Hora do Conto, onde os narradores constroem suas histórias com a participação das crianças e também usam fantoches para contar suas histórias. Ah, é? E quanto a gente paga? Não paga nada, filha. E tem muito mais. Tem a gibiteca com 15 mil gibis. Você tanto pode ler como trocar gibis sem precisar de dinheiro. E se você quiser, pode jogar xadrez todos os dias. Mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema. A biblioteca dá o curso de xadrez de graça para você. Será? Sim, e sem pagar nada também, todos os meses tem teatro infantil. Além de um encontro mensal com o autor de literatura infantil do Paraná. Poxa. Pensa que acabou? Não. Não, tem um curso de espanhol gratuito. Sabe que a biblioteca também se preocupa com as crianças cegas? É? Pois é. Além de livros normais, lá existem livros escritos em braille, livros de falas gravadas e até jogos para as crianças cegas, sem falar do acesso facilitado para os meninos que usam cadeiras de rodas. E onde fica a biblioteca? A Biblioteca Pública do Paraná fica na Rua Cândido Lopes, 133, no centro. E a sessão infantil funciona das 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, fecha às 13 horas. Tudo isso é de graça, filha, e com serviço de segurança. Mãe, eu quero ir lá, você me leva? Música para criança feita por crianças. É o projeto Trilha Sonora, criado há 5 anos por uma escola de Curitiba. Os alunos que acabam de gravar o CD Da Boca para Fora participam de todo o processo, da composição à gravação, e contam com a participação especial de Milton Caran, diretor artístico do Coral Infanto-Juvenil Brasileirinho. É ele que dá forma às canções produzidas pelos pequenos. O Caldo de Cultura foi conferir de perto o trabalho. Os pequeninos soltam a voz e não parecem se importar em repetir a mesma canção várias vezes. Beija-flor, bico grande, bico torto, como a água no horto, eles gostam de ficar com os gigantes. Afinal, os alunos da escola Trilhas cantam histórias criadas por eles mesmos. Músicas que passam a fazer parte de um CD. O projeto, chamado de Trilha Sonora, surgiu em 2001. Na época, os alunos do maternal até a 4ª série faziam pesquisas para escolher o nome de cada turma. Até que um pai de aluna passou a transformar as ideias em canções. Tudo começou quando o Milton Caran entrou na sala da filha dele com o violão e cantou uma música em homenagem à turminha da Luana, filha dele. E a turma adotou aquela canção
e a partir daquilo deu para perceber que aquela turminha se identificou muito, e o nome daquela canção era também o nome daquela turma. Então eles se identificaram com aquela canção e passaram a cantar aquilo. A escola, percebendo isso, resolveu ampliar esse projeto, levando isso para todas as turmas. No ano seguinte, novas turmas, novos nomes, novas composições que de tão belas mereciam ser registradas. O resultado está em 4 CDs produzidos desde 2002. E o 5º CD, chamado Da Boca Pra Fora, acaba de ser gravado num estúdio montado na própria escola. E elas não estão só gravando o CD, elas participaram da criação da música. Porque aí o que acontece? Tendo criado a música junto com o compositor, quando eles vêm gravar, isso é maior, né? Não é uma mera canção ensaiada rapidamente e não há uma cobrança muito grande no sentido da execução aqui, porque o grande barato já foi, assim, que é a criação, que é a canção dia a dia na escola, né? Então o estúdio, a gravação no estúdio é um reflexo também de como eles já brincaram com isso, já se divertiram, e aqui a gente não tem uma cobrança assim, tem que cantar, não, vamos ver o que vai sair. Aqui a música tem um importante papel pedagógico. Aqui elas conseguem perceber um pouco isso, como que é compor uma música e quanto tempo vai demorar entre compor uma música, ensaiá-la, fazer os arranjos, estar no estúdio, ter que gravar mais do que uma vez. Teve uma criança que até comentou assim, é bacana, a gente fica cantando aqui, mas tem uma hora que enjoa, porque tem isso também. Então, perceber que para um trabalho ficar pronto ou ficar com uma boa qualidade não é fazer de uma única vez, não é fazer de qualquer jeito. Então, é claro, a gente não tem uma exigência de perfeição ou de um nível profissional com as crianças, não é isso, mas eles vão experimentando isso, que não é assim tão imediatista quanto parece na sociedade do consumo, né? Os alunos experimentam todas as fases de produção e descobrem os segredos e as dificuldades do processo. Eu acho bem divertido, já gravei 2 vezes e acho bem legal, porque gravo com os amigos, tem erros e a gente volta a música de novo desde o começo. Tem que ter atenção na música, tem que ensaiar bastante e tem que saber algumas de cor também. Porque quando eu ouço o CDzinho parece super fácil, mas lá pra gravar tem um pouco de dificuldade. Quem sabe como é, o que faz e onde vive nosso amigo jacaré. Quem sabe como é, o que faz e onde vive nosso amigo jacaré. Se você não sabe, não faz mal. O CD já tem data de lançamento, 19 de novembro, e o trabalho está conquistando ouvintes fora da escola. A Trilhas é uma incubadora de música infantil. Será que há algum lugar que produz tanta música infantil? Porque de 5 anos para cá, você vai contar em mais de 70 músicas produzidas. E são músicas de uma qualidade assim fabulosa. Assim. Quem ouve as músicas fica encantado. Não é tão vasto assim o repertório de boas músicas ou de boas composições para o público infantil. Penso que esse é um espaço que vem crescendo, que assim, a produção de música de qualidade para criança está crescendo e é uma preocupação da Trilhas também participar disso, fazer boas composições para as crianças. E já pensou se outras escolas veem nisso uma ideia maravilhosa e começam a produzir coisas parecidas? Isso é riquíssimo para as crianças. Isso é uma pitadinha a mais, é um temperinho a mais na educação, né? Frente, para trás, para os lados e vejam vocês, tem 2 filhotes de uma vez. A partir da década de 40, uma nova estética ganhou força no cinema italiano. O movimento neorrealista buscou a autenticidade em contraposição à aura artificial vigente nos filmes da época do regime fascista.
Retratou os dramas cotidianos das classes mais pobres, adotou locações reais e empregou inclusive atores não profissionais. Hoje nós conversamos sobre o neorrealismo italiano com Marden Machado e o tema foi sugerido pelo telespectador Cleiton Taborda. Marden, qual é a conjuntura para o surgimento do neorrealismo? Olha, a principal delas foi justamente o problema da guerra. A guerra fez com que os grandes estúdios italianos, principalmente o estúdio da Cinecittà, fosse quase que inteiramente destruído, o que dificultou a produção de filmes, como costumavam ser feitos na Itália, em vários lugares do mundo, em estúdio, com todo o controle. Então, os cineastas que queriam produzir foram obrigados a ir para a rua, literalmente. Há até uma controvérsia com relação àquele filme que seria o marco zero do chamado movimento neorrealista. Alguns defendem que teria sido Obsessão, um filme de 1943, dirigido pelo Luchino Visconti. Outros, no caso a maioria, defende que foi o Roma Cidade Aberta, um filme de 45 do Roberto Rossellini. Eu vejo o Roma Cidade Aberta como um filme mais emblemático daquilo que mais tarde se considerou movimento neorrealista. Ele possui mais características, ele tem mais aquele formato que se convencionou associar aos filmes neorrealistas do que o Obsessão. Obsessão é um grande filme também, até tem uma história bem curiosa. Na realidade, a Obsessão é uma filmagem de um livro americano, O Destino Bate à Sua Porta. O Visconti tentou produzir esse filme, comprar os direitos, não foi possível. Ele simplesmente fez a mesma história, mudou o título, mas a história é essencialmente a história de O Destino Bate à Sua Porta. Só que, como tinha esses elementos no sentido dele ter ido para a rua, ter uma temática completamente diferente, uma estética diferente daquilo que era feito até então, os filmes italianos eram muito suntuosos, tinham grandes produções e tudo mais, e Obsessão rompe com isso e apresenta uma nova forma de fazer filme. Talvez por isso muitos considerem ele o marco zero do neorrealismo, mas como temática, como formatação de um estilo, o Roma Cidade Aberta é um filme bem mais acabado e bem mais dentro daquele espírito neorrealista que foi o que vingou na sequência. Outra curiosidade interessante com o Roma Cidade Aberta, o roteiro é do Federico Fellini, que apesar de ter iniciado sua carreira dentro desse movimento neorrealista, depois ele criou um próprio estilo, virou até adjetivo, né? Ele partiu para um outro caminho que difere completamente do que foi feito nesses primeiros filmes neorrealistas. O próprio Visconti é outro que mais tarde toma rumos completamente diferentes, mas ele mantém sempre uma preocupação com a temática da briga de classes, questão de preconceitos, daquela coisa meio camuflada da vida em sociedade. Ele nunca fugiu desses temas que é bem recorrente em todas as obras dele, mas ele foi ficando cada vez mais suntuoso, mais refinado, mais operístico, em contraponto aos primeiros filmes dele, que são bem mais simples. E o próprio Vittorio De Sica, que também dirigiu uma das obras máximas do neorrealismo italiano, que é O Ladrão de Bicicletas, ele depois partiu para a comédia rasgada. Ele era um ator que fez muita comédia, muito drama romântico no passado, se firmou como diretor nesse período, mas depois voltou para a comédia como diretor, apesar de ter feito um belíssimo drama também no início dos anos 50, Umberto D., mas ele depois se notabilizou como diretor de comédias. Alguns críticos dizem que, até pelo nome, né, neorrealismo, o realismo já existiu num período anterior, na década de 10, mais ou menos, dentro do cinema italiano? Existia, mas era tudo, de uma certa forma, está ligado à produção em estúdio. Nessa época, não havia uma estrutura de estúdio que permitisse uma produção mais controlada. E então as pessoas que queriam produzir naquela época tinham que ir literalmente para a rua e terminavam mostrando a chamada vida como ela é. Daí é que vem esse tema do realismo. Se você analisar a coisa ao pé da letra, um filme nunca é realista, ele está retratando uma realidade. Ele pode até ser fiel ao retrato dessa realidade, mas ele nunca vai ser realista o suficiente, porque ele está filtrando uma realidade através da lente. Então, mas isso aí a gente iria entrar numa discussão semântica, semiótica muito mais complexa, que não é o caso aqui. Mas no caso do cinema italiano, a partir de 1914, principalmente, quando eles produzem aquela que é a primeira superprodução da história do cinema, que é um filme chamado Cabiria, um filme até que mexeu com os brios do David Warwick Griffith nos Estados Unidos e fez com que ele, de uma vez por todas, deslanchasse um projeto que ele já acalentava há algum tempo, que era O Nascimento de uma Nação, e na sequência fez o Intolerância. Ele
o que deu a motivação final para ele levar esse projeto adiante foi justamente ter visto o Cabiria. Ele deve ter imaginado, pô, se os italianos estão fazendo um filme desse jeito, eu posso fazer um muito maior, muito melhor. E ele fez, na sequência, as grandes produções dele. Mas no caso específico desse movimento, tinha um fator guerra, a Segunda Guerra Mundial no meio do caminho. Aquilo fez com que houvesse uma ruptura, tanto na vida do italiano, na questão do trabalho, na questão do convívio em sociedade, a questão religiosa, e também, em termos práticos de produção, não tinha estúdio, não tinha uma estrutura para se fazer esses filmes de maneira controlada, como era comum e como ainda é até hoje. Então eles tiveram que ir literalmente para a rua. E havia, claro, os cineastas preocupados com questões sociais, com questões políticas, então tudo se casou num movimento que terminou aliando todas essas tendências que estavam meio separadas. Só que isso não agradou muito ao governo italiano, porque a Itália, tentando se reconstruir depois da guerra, começou a perceber, à medida que os americanos iam jogando seus filmes lá, que filmes seria uma boa maneira de vender a Itália para o exterior. E a forma como a Itália estava sendo mostrada nos filmes neorrealistas não agradava o governo italiano. Em 1949 foi baixada uma lei, a chamada Lei Andreotti, que é mais ou menos como as leis que nós temos hoje de incentivo à cultura. Então, ela visava financiar produções audiovisuais. Só que o roteiro teria que ser apresentado previamente, uma comissão analisava esses roteiros e, claro, filmes que tinham temáticas neorrealistas eram descartados. Então, era favorecida aquelas produções maiores, assim, muito mais suntuosas, e também as comédias italianas, o que terminou vingando como praxe no cinema italiano na década de 50. O movimento foi se esvaindo, até por conta de brigas entre os próprios realizadores, e ele que começou em 43 ou 45, dependendo do ponto inicial, Obsessão ou Roma, Cidade Aberta, ele foi encerrado já no comecinho dos anos 50, em 1951. E assim, nessa época, Hollywood estava vivendo a época de ouro, né? Nesse período eram as divas. Havia uma invasão americana também na Itália, nesse sentido, claro, nas salas de cinema? Isso é bem emblemático numa sequência bem interessante de O Ladrão de Bicicletas. Uma coisa bem curiosa com o neorrealismo é não muito a forma como fazer o filme. Apesar deles irem para a rua, hoje isso não é uma coisa fora do comum. É muito comum se usar locações externas, dá mais autenticidade e tudo mais. Usar atores não profissionais. Nem todos os atores eram atores não profissionais. Muitos eram, mas sempre no meio tinha um grande ator fazendo parte da encenação. No caso do Roma, Cidade Aberta, Anna Magnani, que era uma grande atriz, tem um papel fundamental em Roma, Cidade Aberta. Ela era uma atriz profissional, ela estava lá e o foco da história girava em torno dela, de pessoas muito próximas a ela. Mas claro, você via os garotinhos, o pessoal da igreja, todos aqueles que estavam, o pessoal da comunidade que era retratada, eles eram todos autênticos, né? Os próprios soldados alemães que aparecem no filme eram soldados mesmo. Então isso dava uma carga de autenticidade muito forte. Mas chega no Ladrão de Bicicleta, que é uma história bastante simples e que pega num ponto bem crucial naquela época, que era o desemprego. O Rich, que era o senhor lá que está desempregado, ele é chamado, já no começo do filme, surgiu uma vaga para trabalhar como pregador de cartazes de filmes. Só que o emprego pressupõe ter uma bicicleta. Ele tem uma bicicleta, mas ela está penhorada. Ele tira todas as economias que a mulher vinha guardando, tira a bicicleta do penhor, e com isso começa o seu trabalho. E o trabalho dele consiste em pregar cartazes de filme. E os filmes que ele prega os cartazes são filmes americanos. Até na cena, acho que nós vamos ver, a cena quando a bicicleta é roubada é justamente no momento que ele está pregando o cartaz de Gilda. Foi um grande sucesso americano do final dos anos 40. Então você já vê aí, de uma forma muito sutil, que o Vittorio De Sica colocou, a crítica a essa invasão americana. Ele não está pregando cartazes de filmes italianos, ele podia estar pregando um cartaz de Roma, Cidade Aberta, que é um filme um pouquinho anterior, né? Não teria problema ele colocar um cartaz como esse. Mas eu não sei se era uma questão só do governo, de não querer se ver na tela. Esse mesmo problema nós enfrentamos no Brasil com o Cinema Novo, que é filho direto do neorrealismo italiano. Mas isso fez com que o governo acionasse mecanismos, né, que terminaram por matar esse movimento em tão pouco tempo.
Sugestões para quem quiser conhecer mais neorrealismo. Temos alguns diretores, né? De Sica, Visconti, o próprio Rossellini. São os 3 mais emblemáticos. Uma sugestão de cada um. De cada um. Do Rossellini, do Visconti, pode ver a Obsessão, até para você tomar sua decisão final, se acha que ele é o primeiro ou não, né? Do Visconti eu citaria mais um, Terra Treme, que foi feito pouco depois do Roma Cidade Aberta, que é do Rossellini, e é de 1945. Do Rossellini também eu indico Paisà, que é um filme com 6 historinhas, mas que contam a convivência dos italianos com os aliados, os soldados americanos que estavam lá para tentar salvá-los do domínio fascista. E fechando, eu colocaria os 2 do De Sica mais importantes, que é o próprio Ladrão de Bicicleta, e o Humberto D, que é como se fosse o crepúsculo do movimento, a despedida desse movimento neorrealista. Então ficam 6 filmes bem interessantes, todos muito bons. Marden, obrigada pela tua participação aqui no Caldo e até a semana que vem. E o Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.